Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. E Bolsonaro revela que vem sendo vítima de acusações absurdas e diz não temer julgamento. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou durante o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado. Em sua fala, o ex-chefe do executivo não mencionou diretamente os depoimentos divulgados nesta sexta-feira 15 sobre a chamada trama golpista, investigada pela Polícia Federal. Entretanto, disse ser vítima de acusações absurdas. Bolsonaro afirmou ainda que não tem medo de qualquer julgamento. No entanto, frisou que são necessários juízes isentos. Não faltarão pessoas para te perseguir, para tentar te derrotar, para te acusar de coisas mais absurdas, até de molestar uma baleia no litoral do Brasil, disse o ex-presidente, e prosseguiu. Preferi voltar para o Brasil com todos os riscos que corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos. E o último general. O general da reserva do Exército, Estevão Teófilo, afirmou em depoimento à Polícia Federal que foi a uma reunião convocada após as eleições de 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ouvir lamentações sobre as eleições. O general foi ouvido pelos investigadores no mês passado na condição de testemunha no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado ao final do governo Bolsonaro. Ele chefiou o comando de operações terrestres até dezembro de 2023. Teófilo confirmou que se reuniu 3 vezes com Bolsonaro, mas negou ter tratado de minuta do golpe, utilização de operações de garantia da lei e da ordem ou decretação de estado de defesa ou de sítio no país. O depoimento do general confronta outros depoimentos e destrói muitas narrativas contra Bolsonaro. Tudo isso parece mais uma parte do plano do sistema para prender Jair Bolsonaro. O ex-presidente sabe disso e tem trabalhado nos bastidores para evitar isso. O apoio popular é a principal arma de Bolsonaro. Minuta do golpe com artigos da Constituição ou narrativa bandida, como fala o pastor Silas Malafaia. E Alan dos Santos revela a bomba de bastidores ao vivo. Em conversa de Eduardo Bolsonaro com Donald Trump nos Estados Unidos, Trump afirmou que, se for eleito, vai acabar com o que está acontecendo no Brasil em um dia. E agora os congressistas americanos querem saber em mais detalhes o que foi feito, o que está acontecendo no Brasil, porque eles estão vendo que o Brasil virou laboratório de ações ditatoriais em países, aspas, democráticos. Então eles estão começando a ver que o que antes acontecia nos Estados Unidos para depois ser exportado para os outros países, como foi o caso do aborto na Suprema Corte Americana, etc., agora eles estão vendo que a esquerda está fazendo alguns países de laboratório e depois tentando implementar os casos exitosos nos Estados Unidos. Ou seja, você vai lá, usa um mecanismo ditatorial num país que todo mundo considera como, muitas aspas, livre, e aí eles vão lá e falam assim, não, a gente tem que usar isso aqui também, que é o que está acontecendo, por exemplo, na União Europeia, com relação ao cerceamento da liberdade de expressão. Só que como nos Estados Unidos a Constituição não permite, muita coisa não passa. Agora, via judiciário, né, o Brasil, então, está como uma cabeça, né, querendo expandir, querendo exportar mecanismos ou métodos ditatoriais por meio do judiciário. Só que eles já estão ligados aqui nos Estados Unidos e agora eles querem saber em mais detalhes o que está acontecendo. Aí o pessoal sempre me pergunta, então, tá, mas o que de efetivo pode acontecer? Bem, é óbvio que a gente não sabe ainda o tamanho que a repercussão pode tomar, ponto 1. Ponto 2, nós não sabemos o que ainda pode ser feito, porque existe uma gama de coisas que ainda pode ser feita e a gente não sabe para qual direção os americanos vão. Mas o Trump falou com Eduardo Bolsonaro, não só uma, mas 2 vezes, uma no CPEC e uma ontem, que ele está pessoalmente decidido a resolver esse problema do Brasil. Tanto é que ele falou para o Eduardo Bolsonaro, eu vou resolver esse problema em um dia. O que ele vai fazer, eu não sei.
Ele falou de modo propagandista, político? Também não sei. Agora, o que é possível fazer? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Secretary of State, né, seria como se fosse o Itamaraty dos Estados Unidos, ele pode criar uma resolução, por exemplo, colocando alguns grupos como terroristas, por exemplo, PCC. E se o PCC for categorizado como grupo terrorista nos Estados Unidos, todas as contas bancárias que estão relacionadas ao PCC e a pessoas que estão relacionadas ao PCC, essas contas ficam congeladas imediatamente nos Estados Unidos. Mic drop. Haverá choro e ranger de dentes. E daqui em diante eu não falo mais nada. Já falei demais. Pesquisa sobre queda de popularidade de Lula acende alerta do governo para possível impeachment. Mas é porque o Lula está preocupado com as pesquisas que apontam a queda na popularidade dele. Pelo menos 3 pesquisas apontaram essa queda, né? E ele não consegue avaliar todas as bobagens, localizar, e é tão fácil localizar todas as besteiras que ele tem feito. Ele acha que é um problema, Fabi, de comunicação do governo nas redes sociais. Então, ele está fazendo reuniões com a equipe dele para melhorar a comunicação nas redes sociais. A gente lembra que há pouco tempo ele reservou 200 milhões de reais para investir nas redes sociais do governo. Então, o Lula não vê os problemas que ele está criando, né, essa bomba que ele está armando, e acha que é só uma questão, Fabi, de vender melhor a narrativa dele. Isso aí a gente tem dado concreto para dizer que não, né? Ele já compra a narrativa nas mídias aí oficiais. Saiu agora o relatório da Secom e só o Jornal Nacional, né, ficou em primeiro lugar em investimento do governo Lula. Mas mesmo assim, com toda a narrativa comprada, né, de uma mídia que a gente sabe que entra na casa dos brasileiros, infelizmente, o pessoal já devia ter praticado desapego, né, dito mesmo porque, né, só passa bobagem, mas nem assim controla a narrativa. E nas redes sociais é igual, né? Não tem jeito. O Lula, ele é um demodê. Vocês estavam falando de centralização, olha só, não sei se muita gente sabe porque isso passou batido, porque a mídia, como ela tem essa função totalmente controlada, depende de nós. Mas, por exemplo, a ex-ministra Rosa Weber acabou de ser indicada e aceitou um cargo para o Tribunal do Mercosul, que era do Lewandowski. E o Lewandowski saiu para entrar no lugar do Dino, e o Dino entrou no lugar, né, do Lewandowski no STF. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque eles ficam rodando neles em si mesmos, e aí o Lula, toda vez que vem falar, ele vocifera pelo menos contra metade da população brasileira, ele fala altos absurdos, ele xinga todo mundo, ele tem um extremo ódio, ele não passa mais nem assim ser agradável, né, com o pessoal que é a base dele, dado aí os absurdos que ele falou de a mulher que batuca, né, essas coisas absurdas, também ofendeu os entregadores, e aí vai, né, aí ajudante geral, né, ajudante geral não pode ter namorada. E aí ele quer que alguém faça algum milagre. Então, assim, ele contratou, né, a gente sabe que contratou alguns influenciadores que realmente têm muitos seguidores, mas eles não fazem milagre, porque as pessoas acabam vendo, né, o que está acontecendo no governo, e principalmente na narrativa. Hoje também a gente teve a dona Gleice Hoffmann, que é presidente do PT, fazendo o quê? Dando um safanão num jornalista, ela e os assessores. Então, assim, isso é o PT, é como você conserta. Você não conserta, porque eles teriam que mudar a atitude, eles teriam que mudar quem eles são, não o contrário, né? Nem toda propaganda comunista, como foi feita na Rússia, deu certo, só deu certo quando estava cercado. A partir do momento que aquilo veio um pouquinho à tona, pronto, faliu. E hoje, com a informação descentralizada, eles sofrem isso, né? A verdade os atrapalha. A luz prevalece sobre as trevas. Deputado, não dá para com simples investimento, não são simples investimento, mas muito investimento que esse governo faz, né, em mídia, em empresas de comunicação, em blogueiros amigos, né, nas suas próprias redes sociais. Não adianta. O problema não está na comunicação, porque vou ler uma manchete de hoje também. Andrade Gutierrez e Odebrecht, que agora chama-se Novo Honor, né, venceram licitação para tocar a obra lá na refinaria de Abreu e Lima, que é o símbolo da corrupção, da incompetência
da ineficiência. Então, como é que alguém pode construir uma narrativa e melhorar a sua comunicação para convencer alguém de que essas empresas envolvidas na Lava Jato, né, agora estão de volta, e isso é ótimo para o Brasil, deputado? Olha, Lacombe, simplesmente não está pegando mais essas narrativas do governo. Não estão pegando. E o que eles estão gastando com a mídia do estatal, como eu chamo, aqueles que recebem dinheiro do Estado, vira mídia estatal. E esses não estão também muito confiantes na mensagem que eles estão divulgando do governo. E olha que o mais honesto, o parecer mais honesto que eu escutei da esquerda veio do próprio José Dirceu, que fez um diagnóstico como se estivesse falando aqui conosco. E falou perfeitamente, olha, nós não temos a popularidade que antes tínhamos, não temos o apoio parlamentar que antes tínhamos, temos uma minoria parlamentar, e nas redes sociais eles não emplacam, e também, agora começou a mídia ter suspeita de se de fato é uma boa ficar apoiando esse governo, sobretudo desde que esses posicionamentos com os ditadores do mundo, isso até a mídia brasileira até estava tolerando. Mas acho que cruzou uma linha quando começou a se vincular com um grupo terrorista, psicopatas ali completamente desvinculados de humanidade. Aí começou a atravessar uma linha. E aí começaram a perceber que a linha dura do stalinismo do século passado, essa é a linha dura do governo. Esse é o modelo que de fato não vai ter para ninguém. Essa mídia aí está por tempo curto de existência, né? A mídia estatal deles, que está sendo usada como canal de propaganda. Então, eu acho que a leitura não é só nossa, é uma leitura que vem também do outro lado, vem com muita clareza, na mesma linha que a nossa, e isso denota uma realidade absoluta. Governo ilegítimo, o volume de propaganda para se tornar um governo ilegítimo não é o bastante. E a força do Estado para reprimir, para cercear a opinião, para limitar esse tipo de desarranjo, que fique pior ainda, também não vai ser o suficiente. Então, como diz o americano, the cat is out of the bag, né? O gato está fora do saco. E vai ter que lidar, ele está arranhando, está esperneando. Então, e somos nós, né? A população inteira indignada que temos criminosos no poder. Temos uma organização criminosa no poder. Isso não passa na goela de ninguém. Então, agora, a gente está vendo, depois de um ano, vemos que aqueles que apoiaram o governo, certamente, se houvesse uma eleição hoje, acho que pensariam duas vezes. Né? A maior parte daqueles que apoiaram. Então, agora a coisa está muito ruim para eles, né? No sentido de como gerir o país com popularidade baixa, já gastando os tubos, para se manter um mínimo de governabilidade. Se eles pararem com toda essa fanfarra, é bem provável que venha um impeachment por aí. Tá? É isso que é a verdade. O grupo, de fato, que é o problema, que está viabilizando essa ditadura, não é a esquerda. O grupo que viabiliza essa ditadura chama-se Centrão. São os partidos do Centrão, os deputados e os senadores do Centrão. Eles é que estão permitindo isso tudo. Eles são os culpados. E olha, eu já tive do lado de deputados do Centrão que me espantou a frieza de mudar de opinião. Se houver alguma pressão, ou se houver alguma negociação, agora ele apoia o governo. E na mesma cara ele para de apoiar e vira oposição. E com a mesma cara ele vira de novo, começa a apoiar o governo. Então, vamos parar de eleger o Centrão, meus amigos. Eu acho que aqui é um dever cívico de termos eleições aí vindo adiante. Olhem quem são os partidos do Centrão, façam um mapeamento dos partidos do Centrão, quem são os prefeitos que estão indo para o partido do Centrão, quem são os vereadores, porque isso tudo alimenta a máquina de sustentação do governo. Não é a esquerda já perdeu. A esquerda já está com uma narrativa falha, não só no Brasil, Europa também está patente a perda. Esse tipo de esquerda ainda não existe mais na Europa. É dinossauro. Lá tem esquerda, mas não é esse tipo de esquerda que a gente vê aqui no Brasil.
que a esquerda lá do século XX, stalinista, controle da verdade, controle da história, revisionista em todos os sentidos, interventora em demasia, tudo isso, a Europa já evoluiu disso aí. A gente ainda está aqui com esses sim, dinossauros, né, na nossa política. Então, já como você pontuou aqui, Lacombe, eu acabo ampliando demais aqui o debate. Mas Não, tá tranquilo. a gente tem que pontuar isso aqui, porque eu vejo que essa realidade, isso é uma realidade absoluta. A gente não precisa nem ser tão panfletário assim com relação a tentar vender essa visão, porque a esquerda também percebe isso e nos mais altos escalões de maneira bem pública. E consta o artigo que eu escrevi hoje para sair domingo na Gazeta do Povo, eu falo exatamente, falo de todos os instrumentos aí de censura e falo disso, né, de como a Secretaria de Comunicação pressiona veículos de comunicação, usa as verbas publicitárias, né, do governo federal, que não deveria nem haver isso, né, para chantagear esses veículos, como faz pressão. Eu cito casos específicos de jornalistas que foram demitidos por pressão do governo federal, e isso me foi dito por um diretor, por exemplo, de um jornal. Isso ficou muito claro no caso da editora do Estadão, que escreveu aquela matéria sobre a dama do tráfico visitando o Ministério da Justiça, e também eu falo também dos veículos que se antecipam a isso, né? Porque eles cortam, passei por isso, eles cortam as cabeças de alguns jornalistas, eles, né, promovem outros que vão agradar ao governo, né? E eles ali ficam, né, esperando aquela verba, né, esperando o retorno da verba com esse movimento antecipado. E mesmo assim, essa verba bilionária, né, para veículos de comunicação, o Jornal Nacional levando um mundo de dinheiro fantástico, né, essa distribuição louca de verba, esse financiamento de blogs, amigos, né, mesmo assim, a comunicação deles é ruim porque eles querem vender uma mentira, uma narrativa, Costa. Eles só têm narrativas e falsas, né? E com as redes sociais hoje em dia é fácil furar essa bolha, essa narrativa mentirosa, né? Por isso eles querem censurar as redes sociais. O Grupo Globo saiu de 33 milhões de reais ali do último ano do Bolsonaro, se eu não me engano, na Secom, para 125 milhões. Né? Então, imagina, um salto desses faz até o William Bonner dizer em cadeia nacional, entrevistando o presidente, que ele não deve nada à justiça, né, do Brasil. Aquilo foi icônico. Agora, eu acho que para a gente falar desse assunto, Lacombe, é fundamental entender a mentalidade totalitária do petista. O PT ele não aceita a dissidência. Como toda seita totalitária, claro, é um projeto de poder, é comprar quem tiver à venda, né, e não tiver muitos escrúpulos para virar assessor informal de imprensa, passar pano, mas no limite, a gente está lidando com a mentalidade totalitária de quem não aceita divergência. Quando a Janja vai lá e diz, aqui nos Estados Unidos, que houve 6 anos de interrupção da democracia brasileira, eles estão dizendo, né, democracia só existe quando o PT está no poder, nem o vice do PT na presidência servia, porque é o golpista. Golpe. É o golpe que tem um monte de gente que perpetrou o golpe que está hoje no mesmo governo. Né? Então, uma loucura isso. Eles não aceitam a existência da divergência. Eles não toleram que alguém possa discordar deles e ter, de fato, uma pluralidade de ideias, um debate. Eles não aceitam isso. Como nenhum regime totalitário aceitou jamais. Então, eles vão subjugar quem estiver insistindo em ser dissidente, tentar comprar quem tiver à venda, intimidar e, no limite, fechar, perseguir quem for independente. O caso da Jovem Pan é muito sintomático, porque a Jovem Pan ficou minguando ali o ano inteiro sem verba. Em dezembro, a Secom foi lá e deu 90 mil. Contrataram o Dirceuzinho de volta. Eu chamo ele de Dirceuzinho porque eu não sei o nome do rapaz, mas ele faz campanha política para o Dirceu, literalmente, com broche na rua ao lado do Dirceu. O Dirceuzinho foi contratado. E eu estou lendo recentemente aí que parece que o governo voltou atrás. Não está convencido de que vai voltar a pagar, não. Pode ser que volte atrás. Então, veja que a gente já lida desse assunto dessa forma. Então, a decisão é política. É quem o governo quer agradar. É assim que a Secom distribui verba. Isso é uma loucura. E na cabeça dos petistas é isso mesmo.
Não vai ter imitador de foca dizendo, não, isso é pouco republicano. Tem que ser um critério objetivo, minimamente objetivo, audiência, mensuração, sei lá qual seja. Não é, eles não ligam para isso. Isso são sensibilidades burguesas, democráticas, nossas. Eles não ligam para isso. O negócio deles é lista pretinha, lista negra, do Cantalice lá, para perseguir quem critica o PT, tenta comprar aí quem tiver a venda e perseguir quem não tiver. Esse é o jogo deles, Lacombe, e ponto. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.